Olá! Hoje começamos pelo capítulo 33. Bem-aventurados os que não descem. O pior é que era coxa. Uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril e coxa. Esse contraste faria suspeitar que a natureza é às vezes um imenso escárnio. Por que bonita, se coxa? Por que coxa, se bonita? Tal era a pergunta que eu vinha fazendo a mim mesmo ao voltar para casa de noite, sem atinar com a solução do enigma. O melhor que há, quando se não resolve um enigma, é sacudi-lo pela janela fora. Foi o que eu fiz. Lancei mão de uma toalha e enxotei essa outra borboleta preta que me adejava no cérebro. Fiquei aliviado e fui dormir. Mas o sonho, que é uma fresta do espírito, deixou novamente entrar o bichinho. E aí fiquei eu, a noite toda, a cavar o mistério, sem explicá-lo. Amanheceu chovendo. Transferi a descida. Mas no outro dia, a manhã era límpida e azul. E apesar disso, deixei-me ficar. Não menos que no terceiro dia e no quarto, até o fim da semana. Manhãs bonitas, frescas, convidativas. Lá embaixo, a família a chamar-me, e a noiva, e o parlamento, e eu sem acudir a coisa nenhuma, enlevado ao pé da minha Vênus manca. Enlevado é uma maneira de realçar o estilo. Não havia enlevo, mas gosto, uma certa satisfação física e moral. Queria-lhe, é verdade, ao pé dessa criatura tão singela, filha espúria e coxa, feita de amor e desprezo, ao pé dela sentia-me bem. E ela creio que ainda se sentia melhor ao pé de mim. E isto na Tijuca. Uma simples égloga. Dona Eusébia vigiava-nos, mas pouco. Temperava a necessidade com a convivência. Não, perdão, com a conveniência. A filha, nessa primeira explosão da natureza, entregava minha alma em flor. O senhor desce amanhã, disse-me ela no sábado. Pretendo. Não desça. Não desci. E acrescentei um versículo ao Evangelho. Bem-aventurados os que não descem, porque deles é o primeiro beijo das moças. Com efeito, foi no domingo esse primeiro beijo de Eugênia. O primeiro que nenhum outro varão jamais lhe tomara, e não furtado ou arrebatado, mas candidamente entregue, como um devedor honesto paga uma dívida. Pobre Eugênia, se tu soubesses que ideias me vagavam pela mente fora naquela ocasião, tu, trêmula de comoção, com os braços nos meus ombros, a contemplar em mim o teu bem-vindo esposo, e eu com os olhos em 1814, na moita, no Vilaça, e a suspeitar que não podias mentir ao teu sangue, à tua origem. Dona Eusébia entrou inesperadamente, mas não tão súbita que nos apanhasse ao pé um do outro. Eu fui até a janela. Eugênia sentou-se a consertar uma das tranças. Que dissimulação graciosa! Que arte infinita e delicada! Que tartufice profunda!
E tudo isso natural, vivo, não estudado, natural como o apetite, natural como o sono, tanto melhor. Dona Eusébia não suspeitou nada. Capítulo 34. Há uma alma sensível. Há aí, entre as 5 ou 10 pessoas que me leem, há aí uma alma sensível que está, de certo, um tanto agastada com o capítulo anterior. Começa a temer pela sorte de Eugênia e talvez, sim, talvez, lá no fundo de si mesma, me chame cínico. Eu, cínico, alma sensível? Pela coxa de Diana. Esta injúria merecia ser lavada com sangue, se o sangue lavasse alguma coisa nesse mundo. Não, alma sensível, eu não sou cínico, eu fui homem. Meu cérebro foi um tablado em que se deram peças de todo gênero. O drama sacro, o austero, o piegas, a comédia louçã, a desgrenhada farsa, os autos, as bufonerias, um pandemônio, alma sensível, uma barafunda de coisas e pessoas, em que podias ver tudo, desde a rosa de Esmirna até a arruda do teu quintal, desde o magnífico leito de Cleópatra até o recanto da praia em que o mendigo tirita o seu sono. Cruzavam-se nele pensamentos de várias casta e feição. Não havia ali a atmosfera somente da águia e do beija-flor. Havia também a da lesma e do sapo. Retira, pois, a expressão alma sensível, castiga os nervos, limpa os óculos, que isto às vezes é dos óculos, e acabemos de uma vez com esta flor da moita. 35. O caminho de Damasco. Ora, aconteceu que 8 dias depois, como eu estivesse no caminho de Damasco, ouvi uma voz misteriosa que me sussurrou as palavras da Escritura. Atos 9, 7. Levanta-te e entra na cidade. É a referência, né, do relato bíblico de São Paulo, de Paulo de Tarso, na estrada de Damasco. É a isso que ele está se referindo, né? Essa voz saía de mim mesmo e tinha 2 origens. A piedade, que me desarmava ante a candura da pequena, e o terror de vir a amar deveras e desposá-la. Uma mulher coxa. Quanto a este motivo da minha descida, não há duvidar que ela o achou e mo disse. Foi na varanda, na tarde de uma segunda-feira, ao anunciar-lhe que na seguinte manhã viria para baixo. Adeus, suspirou ela, estendendo-me a mão com simplicidade. Faz bem. E como eu nada dissesse, continuou. Faz bem em fugir ao ridículo de casar comigo. Ia dizer-lhe que não. Ela retirou-se lentamente, engolindo as lágrimas. Alcancei-a a poucos passos e jurei-lhe, por todos os santos do céu, que eu era obrigado a descer, mas que não deixava de lhe querer, e muito. Tudo hipérboles frias, que ela escutou sem dizer nada. Acredita-me? Perguntei eu no fim. Não, e digo-lhe que faz bem. Quis retê-la, mas o olhar que me lançou não foi já de súplica, senão de império.
Desci da Tijuca na manhã seguinte, um pouco amargurado, outro pouco satisfeito. Vinha dizendo a mim, mesmo que era justo obedecer a meu pai, que era conveniente abraçar a carreira política, que a Constituição, que a minha noiva, que o meu cavalo. Capítulo 36. A propósito de botas. Meu pai, que me não esperava, abraçou-me cheio de ternura e agradecimento. Agora é deveras? Disse ele. Posso, enfim? Deixei-o nessa reticência e fui descalçar as botas, que estavam apertadas. Uma vez aliviado, respirei à larga e deitei-me a fio comprido, enquanto os pés, e todo eu atrás deles, entrávamos numa relativa bem-aventurança. Então considerei que as botas apertadas são uma das maiores venturas da terra, porque fazendo doer os pés, dão aso ao prazer de as descalçar. Mortifica os pés, desgraçado, desmortifica-os depois, e aí tens a felicidade barata, ao sabor dos sapateiros e de Epicuro, que foi um filósofo grego, né? Continuando. Enquanto esta ideia me trabalhava no famoso trapézio, lançava eu os olhos para a Tijuca e via a aleijadinha perder-se no horizonte do pretérito e sentia que o meu coração não tardaria também a descalçar as suas botas. E descalçou-as o lascivo. 4 ou 5 dias depois, saboreava esse rápido, inefável e incoercível momento de gozo que sucede a uma dor pungente, a uma preocupação, a um incômodo. Daqui inferi eu que a vida é o mais engenhoso dos fenômenos, porque só aguça a fome com o fim de deparar a ocasião de comer, e não inventou os calos, senão porque eles aperfeiçoam a felicidade terrestre. Em verdade vos digo que toda a sabedoria humana não vale um par de botas curtas. Tu, minha Eugênia, é que não as descalçaste nunca. Foste aí pela estrada da vida, manquejando de perna e do amor, da perna e do amor, triste como os enterros pobres, solitária, calada, laboriosa, até que vieste também para esta outra margem. O que eu não sei é se a tua existência era muito necessária ao século. Quem sabe? Talvez um comparsa de menos fizesse patear a tragédia humana. 37. Enfim, eis aqui Virgília. Antes de ir à casa do conselheiro Dutra, perguntei a meu pai se havia algum ajuste prévio de casamento. Nenhum ajuste. Há tempos, conversando com ele a teu respeito, confessei-lhe o desejo que tinha de te ver deputado. E de tal modo falei que ele prometeu fazer alguma coisa, e creio que o fará. Quanto à noiva, é o nome que dou a uma criaturinha que é uma joia, uma flor, uma estrela, uma coisa rara. É a filha dele. Imaginei que se casasses com ela, mais depressa serias deputado. Só isto? Só isto. Fomos dali à casa do Dutra. Era uma pérola esse homem, risonho, jovial, patriota,
um pouco irritado com os males públicos, mas não desesperando de os curar depressa. Achou que a minha candidatura era legítima. Convinha, porém, esperar alguns meses. E logo me apresentou à mulher, uma estimável senhora, e à filha, que não desmentiu em nada o panegírico de meu pai. Juro-vos que em nada. Relede o capítulo 27. Eu, que levava ideias a respeito da pequena, fitei-a de certo modo. Ela, que não sei se as tinha, não me fitou de modo diferente. E o nosso olhar primeiro foi pura e simplesmente conjugal. No fim de um mês, estávamos íntimos. Acho que eu vou deixar a sequência para o próximo vídeo, porque é meio longuinho. Eu não gosto de passar muito do nosso horário, do horário estabelecido para os nossos vídeos, tá bom? Então vou deixar. É sexta-feira, né? Vamos deixar a coisa mais leve, tá bom? Desejo a todos vocês um ótimo final de semana e aguardo vocês aqui na segunda-feira para a gente continuar lendo esse livro, que é um clássico, né, da nossa literatura. Tá bem? Então, até lá. Fiquem com o meu agradecimento, meu abraço. Não esquecendo, pelo menos, do like. Tá bom? Tchauzinho, então. Muito obrigada.